Vamos aqui nesta igreja. Jesus que vai à frente da nossa fé e leva-nos à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, ele, Jesus, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, com a calúnia, tudo que ele passou. Assentou-se à direita do trono de Deus. Diz o autor: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tão oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Que forte! Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Não tem ninguém sangrando aqui lutando contra o pecado, não. Ninguém foi como Jesus, que teve que passar pela crucificação. Ninguém teve que suar gotas de sangue. Ninguém teve que carregar cruz nas costas, a não ser a cruz de cada dia, mas no sentido figurado, mas não deixa de ser uma cruz. Mas nós não suportamos o que o Salvador suportou. Nós não fomos ainda, aqui principalmente no Brasil e onde estamos, aonde ainda há liberdade do Evangelho, ninguém passou por esses vitupérios. Evidentemente que alguns irmãos, onde existe perseguição, sofrem por amor de Cristo, mas nós não. Aqui ainda há liberdade, enquanto a igreja orar, enquanto nós tivermos prudência e lutarmos pelos nossos direitos. Mas Paulo recomenda isso, o autor Hebreus também recomenda isso, que deixemos, vendo toda essa nuvem de testemunha que ele fala aí dos heróis da fé. Ele cita os heróis da fé. Essas são as testemunhas que viram, que viveram, que presenciaram, que antecederam. Deixemos todo, noutra versão diz assim: deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, ou então deixando o pecado que tenazmente vos assedia, deixando os embaraços, assim, né? Numa tradução, embaraço até fica mais fácil para ilustrar. Quando você trata de botânica, e aqui também tem um pouco de região agrícola aqui, quem vive e quem planta, quem vive e conhece a natureza, sabe o que é um embaraço? É um parasita. O parasita, o embaraço pode ser um parasita comensalista, um parasita que ele convive muito bem com a árvore, com a planta, sem dizimar, sem matar, ou ele é um parasita destruidor. Então tem parasitas em nossa vida que você consegue conciliar coisas que a gente sabe que não é a melhor coisa, mas você consegue conviver e tocar em frente. Mas tem embaraço que lhe sufoca, tem pecado que lhe atrapalha, tem pecado que lhe impede, tem pecado que lhe atrofia, tem pecado que lhe diminui, que coloca você no chão. E esse parasita que nós chamamos, que a botânica chama de embaraço, em algumas árvores ela vai rotando, os irmãos já viram isso, ela vai rotando, e ela se prende, a árvore quer crescer e vai marcando na árvore, vai marcando, e vai sufocando e mata a árvore. Assim é nossa vida espiritual. Alguns parasitas estão em sua vida e você não consegue perceber. Algum costume, algum hábito, algum desejo, alguma coisa que você faz que não agrada a Deus. E você sabe que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo fala com você. E que você sabe que não adianta fazer no escondido, porque o Espírito Santo está ali, que o Senhor vê tudo,
é onisciente, é onipresente. Não, vocês não têm que ter medo dos pastores aqui. Nós não precisamos nos esconder deles, porque nós temos um que vê tudo. Então o que nós precisamos ser é autênticos. Quando nós nos sentimos presos nos embaraços, então peçamos ao Senhor Jesus, que é o supremo agricultor, Ele vai podar, vai cortar esse embaraço da sua vida, e você vai alcançar vitória. Aleluia. E você, por sua vez, dissipe, tire fora. Quando vir algum embaraço começando a aparecer, corte. Não deixe crescer na sua vida. Muitos dos nossos irmãos, quantos? Eu estou com 66 anos de idade, nasci no Evangelho. Já vi quantas pessoas virem para Jesus. Trabalhamos em Criciúma e região por longos anos com campanha evangelística. Evangelizamos toda aquela região carbonífera, porque na época tudo pertencia a Criciúma. Criciúma era a igreja sede, mas ali Forquilhinha pertencia a Criciúma, Lauro Miller Criciúma, Estara Criciúma, Cocal Criciúma, Morro da Fumaça, e nós saímos com aquelas caixas de som, eu, Giovanni e outros que já estão com o Senhor, a maioria, para pregar o Evangelho naquelas cidades vizinhas, campanha Cristo é a única solução. Muitas almas vieram ao Senhor Jesus, isto nos alegrou, isso dá alegria, da felicidade. Mas também vimos pessoas que estavam conosco na igreja, que não cuidaram, não deixaram, não vigiaram, não deixaram o Espírito Santo fazer a poda. Tem gente que não deixa o Espírito Santo fazer poda, ele tranca o coração, ele fecha o coração. Deixa o Espírito Santo fazer poda na sua vida hoje aqui. Tira o que é ruim da tua vida. Aleluia. E muitos destes não ouviram a voz do Espírito Santo. Quantos hoje estão fora da igreja? Ou partiram sem estar com o Senhor, melhor dizendo. Então, irmãos, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. É Ele que vai nos garantir a vitória. Vamos se pôr de pé. Aleluia. Glorificado. Pode sentar, queridos irmãos. Então eu quero fazer um paralelo. Eu estou com uma Bíblia correta muito pequena, outra Bíblia, e agora já senti falta e perdi meu óculos oficial. Não sei se ficou no motorhome, não sei onde que está. Procurei e não achei. E aí faz falta, né? Então, o que eu quero fazer é um paralelo hoje sobre o culto de Santa Ceia. Isso que Paulo fala. E o que eu gostaria de dar um tema rapidinho para esse momento de reflexão, que é a Santa Ceia, que é o alimento constante do atleta cristão. É o alimento constante do atleta cristão. Nós estamos vivendo nesse momento, o mundo todo vive esse momento da Olimpíada. Se você abrir o celular, você vai ver manchete, já abre já falando sobre a Olimpíada. É televisão, é rádio, é jornal. O assunto é Olimpíada. Então quero lembrar aos irmãos que a Olimpíada que hoje se pratica no mundo, os Jogos Olímpicos, ele tem sua origem na Grécia. É algo que é histórico, tem uma origem muito interessante, até para que os irmãos possam entender. Não é uma coisa tão recente assim. Então, quando Paulo encontrou a igreja no ano 51 depois de Cristo, ele já estava vivendo a realidade das Olimpíadas da época. Até porque as grandes Olimpíadas da época aconteciam em Atenas e toda aquela região, que era um dos trabalhos, era um dos eventos efetuados em homenagem ao deus Olympus. E diz alguns historiadores que a maratona tem a sua origem, segundo a lenda, de um jovem que sacrificou a sua vida para percorrer 40 quilômetros
entre as cidades de Marathon e Atenas, da Grécia. E esse corredor, chamado de Feidipíades, correu essa distância para levar a notícia da vitória grega sobre os persas no ano 490 a.C. A primeira maratona dos Jogos Olímpicos modernos, realizado depois, oficialmente, depois de muitos anos. Aí foi em 1896, quando houve a primeira maratona novamente em Atenas, e eles fizeram isso em homenagem a este corredor, por isso deram o nome de maratona. E quando Paulo olha para a igreja que está em Filipos, a igreja que estava em Roma, as igrejas que estavam na Grécia, como um todo, ele tinha sempre esse cuidado, ou então essa percepção, ou essa didática dele como sendo um homem preparado, como eu era, intelectualmente muito preparado e muito atualizado. Ele fazia essa relação direta com algo que eles pudessem compreender, tanto que quando ele esteve lá em Atenas, também quando ele esteve lá junto àquelas estátuas, ele não ficou criticando, não. Ele olhou para cada estátua daquela, olhou, ficou olhando, caminhando, alguém perguntou sobre o que ele estava fazendo ali. Ele aproveitou aquele momento e fez um discurso sobre o Deus desconhecido. Os irmãos já leram sobre isso. Então ele aproveitou um momento, uma história, algo do momento cultural do povo, para pregar para eles que não conheciam a palavra de Deus. Então, Paulo, quando se dirige à igreja que estava em Filipos, ele também faz essa comparação, porque ele fala de algo de esporte, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Não julgo eu ter alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo. Amém, igreja? Amém. E ele faz essa correlação de força, e ele diz em Coríntios 11 e 23, dizendo assim: porque eu aprendi com o Senhor. E aí vem o contexto histórico. Por que Coríntios? Por que Santa Ceia? Porque o apóstolo Paulo encontra a igreja de Corinto nos anos 51. Era uma igreja que ele pregou quando ele começou a pregar em Corinto, porque ele era grego, ele também nasceu, né? Ele era de Tarso. Ele começou a pregar o evangelho, e quando chegou em Corinto, ele encontrou, né, um povo de uma cultura totalmente diferente. Os irmãos sabem que Corinto era para o mundo hoje como se fosse os Estados Unidos, ou um país grande na época, de comércio, cultura. Eles tinham um envolvimento muito grande cultural, e era com certeza uma cidade que precisaria ter um cuidado muito especial. Corinto em grego quer dizer Corinthos, era uma antiga cidade-estado, e também do Istmo, próximo, 48 quilômetros oeste de Atenas, muito próximo de Atenas, em que prestou o nome para um conjunto de jogos chamados Pan-Helênicos, uma guerra e estilo que adquiria até então, até aquele momento, e até hoje ficou conhecido. Era uma cidade totalmente filosófica, muito filosófica, porque os gregos eram filósofos por excelência. Os helenistas, eles cultuavam, eles eram respeitadores e seguidores dos grandes filósofos da época. Aristóteles e tantos outros nomes, eles eram seguidores. Então a Grécia tinha essa formação, e neste período ele era a capital da província romana da Caia, que abriga o sul da Macedônia. Era um centro do comércio muito rico e atraía pessoas de todo o Império Romano, tornando-se uma das cidades mais diversificadas da região. Hoje, para quem for em Corinto, for passear lá, vai encontrar, é uma das maiores cidades, vamos colocar, a segunda maior cidade da região de Peloponeso, com 60 mil habitantes aproximadamente. Mas o apóstolo Paulo começou a evangelizar lá, e era uma cidade
que tinha toda essa característica, os irmãos estão entendendo e conhecendo agora. Ali estava também o templo de Diana dos Efésios, o templo de Eros, o deus do erotismo. Era também um centro esportivo e era um centro cultural. Era também o local do deus Dionísio, chamado Deus Baco, Deus dos prazeres, das orgias. Imagine o que era. E vejam que diante deste quadro, o apóstolo Paulo encontra ali muitos sábios, filósofos do mundo antigo. Veja que quando ele começa a sua carta, inclusive, ele compara a sabedoria humana com a sabedoria divina. E ele diz assim, que a nossa sabedoria humana, eu as comparo como lixo, como esterco, diante de tudo aquilo que nós conhecemos do nosso Senhor. Aleluia. Paulo nunca perdeu também o seu tempo para estar debatendo. E às vezes eu penso, porque eu estudei filosofia também, às vezes eu pensava que na Bíblia eu encontraria alguns embates do apóstolo Paulo com os filósofos da época, mas não, a não ser com um caso isolado dos epicureus e estoicos, em uma situação quando ele estava em Atenas, quando ele estava lá olhando aqueles templos, aqueles homenagens, aqueles deuses que estavam lá, porque ele chamava a filosofia como vã. Ele diz que é algo que não levava a nada, de que a verdadeira sabedoria estava o quê? Em Deus, em Jesus Cristo, naquilo que nós precisamos conhecer. Porque não é o conhecimento humano que vai levar o homem ao céu, não é o conhecimento humano que vai nos dar a salvação, aquilo que o nosso irmão que nos antecedeu já falou, já pregou. Jesus disse: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que tem a resposta. Mas ele diz: e eu aprendi com o Senhor. E o que ele aprendeu com o Senhor? 1 Coríntios 11, 20, 30, que vocês irmãos já conhecem, estão cansados de ler. Ele diz assim: de fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro se embriaga. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? O que vos direi? Acaso vos louvarei? Não neste ponto, não posso louvar-vos. De fato, eu recebi do Senhor e também quero transmitir a vocês. Na noite que o Senhor ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: isto é meu corpo entregue por vós, fazei isto em que? Em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aí ele fala daqueles que o fazem indignamente, e fala também das enfermidades, fala daqueles que, quando não o fazem com consciência, não têm vitória espiritual. Mas o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja aqui? Ele está tentando restabelecer uma ordem que ele precisava interferir, porque ele encontra, quando ele volta, quando ele manda essa carta para a igreja, ele já não estava mais ali. Ele já tinha convidado Apolo, que estava na Alexandria,
E Alexandria, os irmãos sabem que Alexandria é o lugar onde tinha na época a maior universidade do mundo. E Apolo, ele era realmente um jovem muito estudioso, ele era um catedrático, ele era um grande orador, ele tinha domínio das letras e da palavra. E quando ele veio para assumir, quando Paulo saiu para a missão para a Síria, falaram de Apolo, e ele foi atrás de Apolo e pediu que ele viesse para estar dirigindo em Corinto. E a história diz que Paulo resistiu por algum momento, mas depois ele aceitou o desafio de Paulo para assumir a igreja em Corinto. E ele veio, ele trouxe consigo, e também não é culpa dele, ninguém tem culpa de ser intelectual, e ninguém tem culpa também de ser melhor preparado como ele era. E ele era um exímio orador, e uma pessoa de um nível intelectual muito bom. Então, quando Paulo sai para a viagem, deixa a igreja com Apolo, a igreja cria uma cisânia, uma divisão entre eles, porque a questão cultural de fora, todas aquilo que já falamos para os irmãos, da força cultural dos gregos, tudo aquilo que tinha na cultura grega e Corinto, que era um lugar de muita permissividade, muita orgia, muito pecado, foi adentrando para a igreja. E a igreja foi criando grupos. Uns que eram de Apolo, se achavam, gostavam das pregações de Apolo, porque era uma pregação erudita. Outros um pouco mais conservadores, mais ligados ao judaísmo, eram amigos de Cefas, de Pedro, queriam preservar os ensinamentos de Pedro, que é mais voltado para o judaísmo. E aqueles que eram de Paulo, mesmo Paulo não estando aqui, mas dizia assim: não, eu tenho saudade das mensagens de Paulo, porque eram mensagens poderosas de poder e de virtude e de ensino. E tinha mais um grupo, que o apóstolo chama o grupo de Cristo, que diziam que era o grupo de Cristo, porque se achavam melhores que os outros. Eles eram realmente mais voltados para o espiritual, eles davam mais ênfase ao batismo com o Espírito Santo, eles eram pentecostais de fato, mas eles pecavam na humildade de achar-se melhor do que os outros. E a igreja se dividiu em grupos, ela foi sectarizando, e foi perdendo a sua força, foi perdendo a sua virtude, e foi criando cisânias dentro dela. E quando Paulo escreve para essa igreja, ele escreve com muita mágoa, porque ele sabe a dor que foi para semear, para pregar, para começar do zero, enfrentando as dificuldades para pregar o evangelho naquele lugar. Ele deixa na mão de outro, e aí o outro não consegue dar sequência, segurar como deveria. Ele tem que ser duro na carta. E ele fala, ele manda essa carta, que eu recebi do Senhor, como que diz, vocês não queiram me questionar. Aleluia. Eu recebi do Senhor, e vou passar para vocês o que eu aprendi. Vocês estão misturando, vocês estão confundindo o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia, na verdade, era para ser, tinha que ser, era uma festa. Na verdade, era uma festa de Santa Ceia, onde havia muita comida, muito momento de alegria. A igreja primitiva fazia assim, fazia um banquete, e eles comiam, e depois faziam aquele momento de devoção. Só que começou por esse sectarismo, começou a ter divisões, até mesmo na hora da ceia. Aí começou a ter grupo ligados ao Apolo, que era um cantinho, que eram chamados intelectuais da igreja, não tem isso por aqui, tomara que não. Tinha um grupinho de Cefas, aqueles de Pedro, que não, eu sou mais judeu do que cristão. Eu gosto mais de cumprir a lei, eu gosto de ficar naquele contexto ali, é isso, aquilo, tudo é pecado, isso é pecado, tudo não pode, a igreja não pode. E tem aqueles que a treta de Paulo, que ficaram no centro, aquele que aprendeu com Paulo, mas esse grupo estava na hora da ceia, esse grupo estavam divididos. E o problema é que aqui, a ceia era também, tinha um motivo muito interessante aqui, desse momento de confraternização, ali também os pobres tinham a oportunidade de se sair dali satisfeitos, felizes, se alimentando, tanto fisicamente como espiritualmente. E aqueles que não faziam desordenadamente, e aqueles que não tinham ensinamento, que já tinham prostituído até a fé e respeitado os ensinamentos, eles vinham passando a ceia para a igreja, transformavam o culto da ceia numa reunião de bebedeira e de glutonaria. E Paulo disse assim: quem quiser comer, para a glutonaria, não aberto, ninguém vai passar a ceia aqui. Paulo teve que colocar ordem na casa. E esse é o papel do homem de Deus. O homem de Deus tem que estar no centro. O pastor, quando ele fala, ele orienta. Ele orienta para melhor. E quando não há respeito com o líder, o pastor, ele dirige, aí ele entra e faz e aí ele sogra, Jesus, Paulo pega essa igreja e diga para eles: nós queremos pegar a ceia do Senhor, aquele é um banquete de para passar a conseguir a porra de Deus. E os outros vinham, os outros faziam,
Que vai à frente da nossa fé e leva-nos à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, ele, Jesus, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, com a calúnia, com tudo que ele passou. Assentou-se à direita do trono de Deus. Diz o autor: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tão oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Que forte! Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Não tem ninguém sangrando aqui lutando contra o pecado, não. Ninguém foi como Jesus, que teve que passar pela crucificação. Ninguém teve que suar gotas de sangue. Ninguém teve que carregar cruz nas costas, a não ser a cruz de cada dia, mas no sentido figurado, mas não deixa de ser uma cruz. Mas nós não suportamos o que o Salvador suportou. Nós não fomos ainda, aqui principalmente no Brasil e onde estamos, aonde ainda há liberdade do Evangelho, ninguém passou por esses vitupérios. Evidentemente que alguns irmãos, onde existe perseguição, sofrem por amor de Cristo, mas nós não. Aqui ainda há liberdade, enquanto a igreja orar, enquanto nós tivermos prudência e lutarmos pelos nossos direitos. Mas Paulo recomenda isso, o autor Hebreus também recomenda isso, que deixemos, vendo toda essa nuvem de testemunha que ele fala aí dos heróis da fé. Ele cita os heróis da fé. Essas são as testemunhas
que viram, e que viveram, que presenciaram, e que antecederam. Deixemos todo, outra versão diz assim, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, ou então, deixando o pecado que tenazmente vos assedia, deixando os embaraços, diz assim, né? Numa tradução, embaraço até fica mais fácil para ilustrar. Quando você trata de botânica, e aqui também tem um pouco de região agrícola aqui, quem vive e quem planta, quem vive e conhece a natureza, sabe o que é um embaraço? É um parasita. O parasita, o embaraço pode ser um parasita comensalista, um parasita que ele convive muito bem com a árvore, com a planta, sem dizimar, sem matar, ou ele é um parasita destruidor. Então tem parasitas em nossa vida que você consegue conciliar coisas que ainda, que a gente sabe que não é a melhor coisa, mas você consegue conviver e tocar em frente. Mas tem embaraço que lhe sufoca, tem pecado que lhe atrapalha, tem pecado que lhe impede, tem pecado que lhe atrofia, tem pecado que lhe diminui, que coloca você no chão. E esse parasita que nós chamamos, que a botânica chama de embaraço, em algumas árvores ela vai rodando, os irmãos já viram isso, ela vai rodando, e ela se prende, a árvore quer crescer e vai marcando na árvore, vai marcando e vai sufocando e mata a árvore. Assim é nossa vida espiritual. Alguns parasitas estão em sua vida e você não consegue perceber. Algum costume, algum hábito, algum desejo, alguma coisa que você faz que não agrada a Deus. E você sabe que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo fala com você. E que você sabe que não adianta fazer o escondido, porque o Espírito Santo está ali, que o Senhor vê tudo, é onisciente, é onipresente. Não, vocês não têm que ter medo dos pastores aqui. Nós não precisamos nos esconder deles, porque nós temos um que vê tudo. Então o que nós precisamos ser é autênticos. Quando nós nos sentimos presos nos embaraços, então peçamos ao Senhor Jesus, que é o supremo agricultor, ele vai podar, vai cortar esse embaraço da sua vida, e você vai alcançar vitória. Aleluia. E você, por sua vez, dissipe, tire fora. Quando vir algum embaraço começando a aparecer, corte. Não deixe crescer na sua vida. Muitos dos nossos irmãos, quantos? Eu estou com 66 anos de idade, nasci no Evangelho, já vi quantas pessoas virem para Jesus. Trabalhamos em Criciúma e região por longos anos com campanha evangelística, evangelizamos toda aquela região carbonífera, porque na época tudo pertencia a Criciúma. Criciúma era a igreja sede, mas ali Forqueninha pertencia a Criciúma, Lauro Miller Criciúma, Sara Criciúma, Cocal Criciúma, Morro da Fumaça, e nós saímos com aquelas caixas de som, eu, Novan e outros que já estão com o Senhor, a maioria, para pregar o Evangelho naquelas cidades vizinhas, campanha Cristo é a única solução. Muitas almas vieram ao Senhor Jesus, isto nos alegrou, isso dá alegria, dá felicidade. Mas também vimos pessoas que estavam conosco na igreja, que não cuidaram, não deixaram, não vigiaram, não deixaram o Espírito Santo fazer a poda. Tem gente que não deixa o Espírito Santo fazer poda, ele tranca o coração, ele fecha o coração. Deixa o Espírito Santo fazer poda na sua vida hoje aqui. Tira o que é ruim da tua vida. Aleluia. E muitos destes não ouviram a voz do Espírito Santo. Quantos hoje estão fora da igreja? Ou partiram com o Senhor, ou partiram sem estar com o Senhor, melhor dizendo. Então, irmãos, corramos com paciência,
a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. É Ele que vai nos garantir a vitória. Vamos se pôr de pé. Aleluia. Glorificado em vista da alegria que o esperava. Ele, Jesus, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, com a calúnia, com tudo que ele passou. Assentou-se à direita do trono de Deus. Diz o autor: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tão oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Que forte. Vou
conforto e paz no reino celeste, onde tudo é luz e amor. Nesse lar feliz estão os remidos pelo sangue do Redentor. Paz, paz, ei-los a cantar. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada. Com Jesus iremos gozar. Lá não há tristeza e nem desalento, nem da noite o negro véu. Só amor e luz que emanam de Cristo nesse lar feliz que é o céu. Paz, paz, ei-los a cantar. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada. Com Jesus iremos